companheiros de Jornada Espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e a nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015 e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 11, graças a Deus, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 3, que se intitula Equipagem Mediúnica, e que no livro vai da página de número 27 a 34. Para fins didáticos, para que a gente possa melhor entender esse capítulo, nós o dividimos em 5 partes. E hoje, nesta oportunidade, nós veremos a 5ª parte: Cuidados com a mediunidade. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise deste encontro. Breve pausa surgiu espontânea, e porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade. Vejam bem, nós, enquanto encarnados, todas as vezes que a gente quer fazer algo, todas as vezes que a gente quer atuar, a gente primeiro trabalha com a nossa mente, organizando aquilo que a gente quer fazer, planejando aquilo que a gente quer fazer, desenhando em nossa cabeça, em nossa mente, aquilo que nós queremos produzir. E na hora de fazê-lo, nós o fazemos com o movimento das nossas mãos. Então, tudo aquilo que foi desenhado na mente, ele é construído, ele é manipulado com as nossas mãos, já tendo sido desenhado lá no nosso campo cerebral. É claro, os espíritos não têm fisicamente uma mente, não têm fisicamente suas mãos. Mas eles também podem produzir algo, eles também podem manifestar. Como é que isso seria? Num comparativo, aquilo que nós encarnados fazemos com a nossa mente, os espíritos fazem com o pensamento. E aquilo que nós manipulamos com as nossas mãos, os espíritos manipulam com a sua vontade. Então, onde encarnado faz com mente e mãos, aquilo que encarnado faz com a mente e com as mãos, os espíritos o fazem com o pensamento e a vontade. Por isso que nosso guia, o Aulus, ele considerou de extrema importância essa apreciação, dos centros cerebrais que representam base de operação do pensamento e da vontade, porque é assim que os espíritos atuam. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura
a materialização objetiva. Todos os fenômenos mediúnicos acontecem, ocorrem por esse processo. Uso do pensamento e da vontade do espírito. Esses recursos, que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes, em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. E aqui se inicia a necessidade dos cuidados com a mediunidade, porque aquilo que os nossos benfeitores espirituais o fazem, com o pensamento e a vontade, a benefício da humanidade, a benefício dos homens, os espíritos ainda não evoluídos, os irmãos ainda não evoluídos, também conseguem fazer. Só que, é claro, o objetivo não é de ajudar. Então, aqui entra a necessidade do cuidado com a mediunidade. Mas interpôs Hilário, judicioso. Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evoluídas? Será cabível semelhante retrocesso? Nós lembramos que a Celina, por sua dedicação, por sua disciplina, por seu amor ao trabalho da mediunidade, ela foi considerada uma médium especial, pelas atitudes dela. E aí ele pergunta, será que cabe esse raciocínio, mesmo ela sendo uma médium especial, mesmo com toda a dedicação, com todo o conhecimento que ela tem, será que é possível a invasão desse campo cerebral, desse campo mediúnico, por espíritos infelizes? Não podemos esquecer, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, por mais dedicado que o médium seja, por mais aplicado que o médium, o trabalhador seja no caminho da mediunidade, então tomar cuidado, a coisa pode sair do que é bom para um estágio que nós não desejamos. Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado. Apesar de Celina ter toda aquela dedicação, ela não quitou todas as suas contas, né, do seu histórico espiritual. E que eu acho interessante aqui é que mesmo o Aulus, né, um espírito já evoluído, tanto que se tornou um instrutor do André Luiz na espiritualidade, e também se coloca no grupo, né, como aqueles que ainda não quitaram plenamente, né, o seu histórico espiritual. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizado em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocar em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se a nossa amiga Celina, quanto qualquer um de nós,
abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, vaidade, desânimo, e costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Abandonar a disciplina, render a sugestões de vaidade ou de desânimo. Porta do nosso fracasso. E aí nós lembramos que o Chico, no seu primeiro encontro com o seu mentor espiritual, o Emmanuel, quando Emmanuel se apresentou para ele, disse para o Chico, né, das suas possibilidades, da sua missão junto à mediunidade. E Chico então pergunta para ele, o Emmanuel, do que ele precisaria para ser um bom médico. E o Emmanuel fala para ele que ele vai precisar de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Eu acho que isso explica para nós todo o valor que tem para a mediunidade, né, essa ferramenta, esse cuidado do médium tem que ter. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu lembro que nós podemos ter um rio bastante caudaloso, mas quando a gente pega esse rio caudaloso, que a gente disciplina, faz com que ele passe por turbinas, né? E que a gente consiga conduzir aquela força das águas com disciplina, aquele rio caudaloso passa a produzir energia elétrica. É uma coisa são os médios. Quando disciplinamos as nossas forças, quando disciplinamos nossos desejos, quando disciplinamos as nossas atitudes, nós transformamos nossas possibilidades mediúnicas em fontes de luz. Muitos médiuns se arrojam prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios, promissores, começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem. Ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou aconchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a esquecer. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamo-nos na condição de solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa, a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato da terra em abandono. Então, o médium que trabalha, que começa a trabalhar e depois para, que se abandona, ele se sujeita, né, ao serviço ou ataque dos irmãos menos felizes. Fitando-nos de frente, como a recordar-nos o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem
para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva, da ignorância, a se agitarem compactas ao nosso derredor. Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio, para o trabalho da reunião prestes a começar. Recordemos, então, tudo aquilo que a gente conseguiu oferir neste pequeno estudo. Cuidados que nós temos que ter com a mediunidade. Disciplina, disciplina e disciplina. Depois, estudo perseverante. O médium nunca pode se dissociar do estudo. Por mais evoluído que ele esteja, por mais desenvolvido que seja a sua mediunidade, sempre cultivando o estudo. Já tive a oportunidade de comentar aqui nesse canal, né? A gente nunca vai deixar de ter dúvidas. O que a gente não pode é conservar dúvidas antigas. A presença de uma dúvida sempre nova demonstra que nós estamos evoluindo. Mas surgiu a dúvida, estudo para que a gente possa solucionar aquela dúvida, nos prepararmos para a próxima. Além da disciplina e do estudo perseverante, a vigilância. Não é porque nós estamos na companhia de benfeitores espirituais que a gente vai achar que está tudo tranquilo. Temos que sempre manter a nossa vigilância, principalmente com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, com as brechas morais que ainda nós possuímos. Jejum dos desejos, da vaidade, né? O médium não é que o médium seja proibido de ter desejos, mas ele tem que saber dar qualidade aos seus desejos, saber trabalhar as suas vontades. Preservar-se das vaidades, principalmente diante dos elogios, né? A coisa que mais mata o médium, a coisa que mais faz o médium vacilar são os elogios, porque ele começa a se impregnar daqueles elogios e passa a acreditar que ele é realmente aquilo tudo que estão dizendo que ele é. E aí começa a sua derrocada no mundo da mediunidade. E, por fim, aquele ensinamento máximo do discípulo Paulo de Tarso: examinai tudo, e de tudo pretende o bem. Disciplina, estudo perseverante, vigilância, jejum dos desejos, preservar-se das vaidades, examinar tudo e sempre colher o bem de tudo aquilo que for examinado. Então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo e se vocês gostaram, por favor, divulguem, compartilhem, enviem críticas, principalmente críticas, sugestões e nos ajudem a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui, mas aguardo vocês no próximo encontro em que analisaremos o estudo do capítulo 4, ante o serviço. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam, sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor
é a qualidade do trato de terra em abandono. Que Jesus nos abençoe.